Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje estamos de volta com as análises com uma empresa que certamente todos conhecem, líder nos pagamentos digitais e com presença em mais de 200 países. Seguramente tens na carteira um cartão com o seu logo. Hoje analisamos a Visa. Vamos a isso. Antes de começarmos com a análise, quero pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Se eu vos perguntasse o que faz uma empresa como a Visa, qual seria a vossa resposta? Faz e entrega cartões de débito ou crédito? Concede créditos? É uma instituição financeira? Em realidade, nenhuma dessas é correta. A Visa é uma empresa que não faz nenhuma dessas coisas. Limita-se a operar e manter uma rede de pagamentos, facilitando assim uma série de transações financeiras entre clientes e comerciantes, entre os próprios clientes ou entre instituições financeiras. O negócio é bastante abrangente e digamos que o mais conhecido é o círculo cinzento que vem na imagem. A gestão de transações ou pagamentos entre duas entidades através de serviços como Tap to Pay ou os produtos como cartões de crédito ou débito. O círculo amarelo representa novas oportunidades de negócio que a empresa tem vindo ou pretende explorar, como são a transferência de dinheiro entre pessoas ou entre negócios. Além destas áreas, existem uma série de outros serviços que a Visa vende, sejam eles de segurança, intermediação ou consultoria. Aqui, o importante a reter é que a empresa tem uma dependência importante no segmento de pagamentos de consumidores. As soluções que permitem o uso de cartões de crédito, débito ou pré-pagos, o serviço Tap to Pay, que nós conhecemos como Contactless, que já é um sucesso em mais de 20 países. Os serviços de tokens, que consistem, por exemplo, na encriptação nos dados do cartão, os serviços de Click to Pay, usados, por exemplo, no checkout online, ou, mais recentemente, com serviços de criptomoedas que permitem aos clientes trocar criptoativos por dinheiro fiat. Para terem uma ideia, o ecossistema de pagamentos digitais tem imensos atores. Existem empresas que apenas emitem os cartões físicos, muitas vezes um banco, outras que são responsáveis pelas condições desses cartões, que muitas vezes podem ser novamente o mesmo banco ou empresas de crédito. Depois, temos também as soluções de rede que permitem interligar todas estas instituições. Se tens um cartão de crédito, quando fazes um pagamento com esse cartão, inicias uma série de validações na rede. Ora, a rede Visa funciona da forma que estás a ver na imagem. Certifica que o emitente do cartão tem balanço suficiente e entrega esse dinheiro à contraparte, neste caso, a instituição financeira associada ao comerciante. E, por permitir que as instituições financeiras se juntem a esta rede, cobram uma subscrição, que depende do volume de transações. Não é a Visa que cobra os juros se o teu crédito não for pago posteriormente, nem cobra qualquer comissão ao comerciante. Quem o faz são as instituições intermediárias que usam a rede Visa. Bom, vamos então passar a ver como foi este último ano para a empresa. A Visa fez 32 mil milhões de dólares, com mais de 24 mil milhões associados aos volumes de pagamentos e com, por exemplo, 6,5 mil milhões de dólares de receita por conversão de divisas. Dos 32 mil milhões, a empresa pagou mais de 8 aos seus clientes como incentivos para usar os seus serviços. A nível geográfico, existe um equilíbrio a nível da receita entre Estados Unidos e o segmento internacional. Também podemos ver que a receita cresceu 10% em relação ao ano 2020 e superou já inclusivamente o ano de 2019. A nível de despesa, esta cresceu a 7%, com os custos com pessoal e marketing a serem as categorias que mais contribuíram para esse aumento. Estas receitas foram conseguidas com um volume de transações de 164 mil milhões, o que também é superior em 17% ao ano de 2020. A nível de balanço, a Visa tem mais de 16 mil milhões de dólares em dinheiro em caixa, ativos correntes superiores aos passivos correntes e o mesmo verifica-se com os ativos totais e o passivo total. A dívida a longo prazo da empresa é de praticamente 20 mil milhões de dólares, o que é ligeiramente superior ao dinheiro em caixa e, portanto, não parece muito significativo. Se olharmos para a declaração dos fluxos de caixa,
A empresa tem tido fluxos de caixa operativos crescentes e os fluxos de caixa livres são mesmo superiores a 14 mil milhões de dólares. A empresa depois usa esse dinheiro para a recompra de ações, pagamento da dívida e dividendos. Antes de olharmos para o histórico da companhia, uma nota relativamente à estrutura do seu património acionista. A empresa tem uma série de classes de ações e, além disso, tem ações preferenciais. Hoje em dia, a ação que é cotada em bolsa é apenas a classe A, mas convém saber para que servem as restantes, porque existe um potencial de diluição no futuro. As classes B e C têm um propósito idêntico e estão associadas a um processo litigioso do passado. Assim que este estiver concluído, os detentores destas ações vão poder converter as mesmas em ações da classe A de acordo com um múltiplo específico. Isto obriga a Visa a emitir mais ações da classe A para suprimir essas conversões, mas por agora apenas a classe C pode ser convertida livremente. As ações preferenciais são um caso semelhante, mas em menor quantidade. Associadas a um processo de litígio no Reino Unido, são também elas convertíveis em ações da classe A. Normalmente estas ações têm prioridade sobre as classes normais num processo de insolvência, mas neste caso em concreto, esta situação não se coloca, uma vez que, até ver, a empresa apresenta um estado financeiro bastante saudável. Olhemos então para os últimos 10 anos da operação da empresa para termos uma ideia da direção e estabilidade do negócio. A receita cresceu de 10 a 24 mil milhões de dólares, o que representa quase 9% de crescimento anual, um ponto positivo. O EBITDA cresceu mais rápido, na casa dos 20%, o que significa que a empresa soube otimizar a sua operação e tem agora melhores margens. A dívida, essa tem crescido a quase 5% nos últimos 6 anos, mas se olharmos para o último ano já houve uma redução significativa. Além disso, as taxas de juros da dívida emitida andam entre os 2% e os 4%, o que não é muito alarmante por agora, e os pagamentos dos próximos 5 anos são inferiores a 1/3 dos fluxos de caixa livres, o que acabam por confirmar a minha análise. A alavancagem da empresa é praticamente não existente, com o dinheiro em caixa a cobrir mais de 2/3 do total da dívida, e também é possível ver a tendência decrescente da mesma. Os fluxos de caixa operativos cresceram a 12% ao ano e o CAPEX apenas a 6,5%. Reparem que isto permite à empresa ter grandes quantidades de dinheiro disponível para investir, pagar dívida ou pagar dividendos. O CAPEX representa menos de 5% dos fluxos de caixa operativos e estas margens são com o que muitas empresas sonham, mas poucas conseguem. Os fluxos de caixa livres cresceram então a 12% ao ano e a um preço de 35 vezes, estão desde logo muito acima daquilo que seria expectável para o crescimento que a Visa apresenta. A empresa tem comprado ações de forma agressiva desde 2013 e eu aqui usei o número total das ações, caso todas as classes fossem convertidas para a classe A. Também podemos ver que o dividendo que a empresa pagou o ano passado está bem seguro, com um payout inferior a 20%. Estimando o crescimento do EBITDA para os próximos 10 anos, eu usei os valores dos analistas até 2025 e depois uma redução progressiva entre 2027 a 2031. Isto deixa-me com 45 mil milhões de EBITDA em 2031, que, aplicando um múltiplo histórico de 24 vezes e mantendo o mesmo número de ações em circulação, dá um valor de 500 dólares por ação. Esta valorização representa pouco mais de 8% de crescimento anual. Se estimarmos os fluxos de caixa dos acionistas a crescimentos entre 10% e 20% para os diferentes cenários, com um retorno de 8% esperado e um crescimento perpétuo de 2%, a ação apresenta um valor intrínseco de 196 dólares. Se quisermos algo como 9% de retorno anual, o valor intrínseco seria de 163 dólares por ação. Considero por isso que a empresa está neste momento sobrevalorizada, mas é uma empresa a ter debaixo do olho caso uma correção me permita reforçar a minha posição. E digo isto sabendo que a empresa enfrenta uma forte concorrência. A indústria de pagamentos globais espera crescer a 12,6% ao ano e a Visa vai certamente beneficiar desse crescimento. No entanto, empresas como a Mastercard podem ganhar cota de mercado, uma vez que praticamente transacionam apenas metade do volume da Visa e podem crescer significativamente nos próximos tempos. Outra potencial concorrência, e quiçá a mais forte, é a adoção de sistema de pagamentos de criptomoedas que permitam o pagamento sem intermediários. Hoje em dia não existem muitas instituições que permitam pagamentos em criptomoedas, mas aos poucos esse sentimento vai mudando, o que pode representar uma ameaça para o domínio da Visa. E vocês, não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre a Visa na caixa de comentários. E depois de uma semana de ausência, existem bastantes temas para meter em ordem.
O primeiro é que os mercados continuam a navegar num oceano vermelho, com mais uma semana negativa, num mês já de si negativo e num ano em que os índices, à exceção do português e brasileiro, começam a aproximar-se perigosamente de um bear market. O S&P 500, por exemplo, está quase 9% abaixo dos valores do início de janeiro. Existem imensas razões que ajudam a justificar estas correções, sendo a mais comum a atual tensão entre a Rússia e a Ucrânia que vimos no episódio 65. Por um lado faz aumentar os preços das matérias-primas, como o petróleo ou o gás natural, e consequentemente a energia, e que por outro ajuda à escalada dos valores da inflação, que na Europa já estão nos 5%. Se recordam, eu fiz uma previsão no último episódio sobre o comportamento do índice S&P 500 e ele comportou-se praticamente a papel químico. Continuo a achar que durante a próxima semana vamos testar os 4.300 pontos, novamente, e caso algum dia feche abaixo desse valor, então preparem-se porque só paramos na segunda linha horizontal branca na zona dos 3.860 pontos. Caso contrário, vamos muito provavelmente assistir a uma procura da média dos 55 períodos para continuar a cair. Se começaste este ano a investir, as previsões não são muito animadoras, mas isso não significa que deves sair do mercado. Ninguém sabe o futuro e eu estou a falar apenas de probabilidades. Se olharmos para o índice com uma temporalidade mensal, para uma perspectiva mais anual, vocês podem ver que a tendência do mercado continua a ser positiva, embora o momento atual seja descendente. E a confirmar-se a procura da média de 55 períodos, como aconteceu, por exemplo, em março de 2020, representaria uma queda de 30%. E ainda só vamos com uma de 9%. A confirmarem-se os cenários de guerra iminente, inflação galopante e instabilidade política, o índice pode muito bem cair como em 2008. O que seria catastrófico, com 50% de queda, a deixar o índice nos 2.300 pontos. Além disso, a reunião da Fed é só daqui a um mês e até lá não sabemos muito bem em quanto é que vão subir as taxas de juros. Lembrem-se que nada dura para sempre. Os mercados não vão cair para sempre. É nestas alturas que as oportunidades aparecem e há que estar atento e com liquidez para saber aproveitar. É quando o medo se instala que temos de ser assertivos e corajosos para ter sucesso no futuro. Em relação às criptomoedas, o Bitcoin, por exemplo, não conseguiu superar a média de 55 períodos e para os próximos 10 dias a tendência, apesar de negativa, apresenta pouca força, o que sugere uma potencial queda até à zona dos $30.000 e um novo teste à média no início do próximo mês. Em relação ao portfólio, está nos 37% de valorização, com rentabilidade perto dos 3,5%, e esta queda recente deve-se muito às compras que eu tenho feito. Neste mês de fevereiro aloquei mais de $1.900 em empresas como 3M, IMT, Alphabet, Intel, Facebook, PayPal, Omega Healthcare, Starbucks e Adobe. A avaliação da Adobe está no limiar daquilo que eu estou disposto a pagar, sobretudo para este tipo de ações que exigem bastante liquidez. Mas a ideia é ir reforçando até atingir 4 ou 5% do meu portfólio. Com isto é notório que o peso do portfólio está a cair mais em empresas do setor tecnológico, mas acaba por ser justificado pela correção mais agressiva que estas estão a sofrer. A nível de dividendos recebidos, este mês vai nos $50, superando assim fevereiro do ano passado, e para quem não é muito fã de criptomoedas, queria terminar o episódio com uma notícia que chegou do Canadá, devido aos protestos dos camionistas sobre a vacinação obrigatória. O governo achou por bem invocar poderes de emergência que, entre outras coisas, servem para congelar as contas bancárias de pessoas que estejam a participar nas manifestações. Isto é uma atitude que estamos habituados a ver, por exemplo, num país autoritário, como é a China, não num país que estava até há bem pouco tempo nos primeiros lugares dos índices democráticos. Enfim, é por isso que eu acredito cada vez mais que o futuro passa pela descentralização do poder financeiro e económico. Hoje foi no Canadá, amanhã pode muito bem ser em Portugal. E é tudo por hoje. Se gostaram do episódio, deixem o vosso like, subscrevam o canal, sigam-me no Instagram para mais conteúdo e partilhem a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.